Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Meu Deus e meu Pai, diante desta tela, me posiciono para levar uma palavra a todos os lares, daqueles que vão me assistir no YouTube, no Facebook ou no Instagram. Meu Deus, derrama bênçãos sem medidas sobre os seus lares, sobre suas famílias, sobre suas vidas. Me dá, Senhor, no abrir e fechar de minha boca, as palavras de salvação, palavras de paz e de compreensão, através do Teu Espírito Santo, pois assim te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus, que vive e que reina eternamente. Amém. Mais uma vez, trazendo uma palavra aqui para nós, dessa vez no capítulo 6 da carta à igreja de Éfeso. E aqui o apóstolo começa a carta da seguinte maneira: Vós, filhos, sedes obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. E aqui o tema dessa palavra que eu estou trazendo para nós hoje é filhos e pais. No capítulo 6, do 1 ao 4, o apóstolo prossegue com outro relacionamento específico, o de pai e filhos, com obrigações impostas a ambos os lados. Essa carta direcionada aos pais e aos filhos e traz obrigação para ambos os lados, tanto para o lado do filho como para o lado do pai. Honra a teu pai, no versículo 2 ele fala, e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Honra teu pai e a tua mãe. Paulo mostra que a lei tem a mesma injunção, todos os 10 mandamentos, exceto o quarto, foram reformulados e aplicados sobre a graça. É o primeiro mandamento com promessa. Isso é, uma promessa foi dada à obediência. Glória a Deus, aleluia. Que coisa mais linda, né? No versículo 3 ele fala o seguinte: para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Olha só, aqui no versículo 3, para que te vá bem. Isto deve ser uma continuação da citação da lei e não se aplica diretamente aos crentes na presente dispensação, embora o princípio continue sendo verdadeiro. A próxima vinda do Senhor, mais do que uma vida longa, é a bendita esperança do cristão. Todo cristão tem essa esperança, a esperança na vinda do Senhor Jesus. E nenhum crente espera como se faltasse muito tempo, não. Todo crente espera como se fosse hoje, daqui a uma hora, daqui a 2 dias, uma semana, um mês. A gente está esperando a todo instante, a toda hora, a vinda do Senhor Jesus. No versículo 4, e vós pais não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Veja bem, ele ensinando os pais a criarem os vossos filhos. E vós pais não provoqueis a ira aos vossos filhos. Você não deve criar seus filhos fazendo com que eles vejam você como um predador, não, mas como um protetor, como alguém que está ali para o auxiliar nas suas horas de dificuldade, para ajudar naquelas horas que ele não encontrar um refúgio. Mas muitos lares, os filhos têm visto os pais como um vilão, como alguém mau, como alguém que está ali
para fazer mal e não para proteger, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor, ensinando eles, corrigindo eles na palavra. Sempre que errar, venha cá, meu filho, deixa eu lhe mostrar aqui, ó. A palavra de Deus, ela não é uma palavra de homem, não. E aqui está dizendo que você não deve viver dessa maneira, fazer desse jeito. O versículo 4, e vós pais, como antes há um outro lado da responsabilidade. Primeiro, ela foi declarada negativamente e então afirmativamente, mas criai-os com passagem, mas criai-os, conota-se Deuteronômio 6, 7. Então, a instrução, ela é bem clara. Como se deve criar os filhos. Como se deve criar os filhos. Então, a palavra de Deus, ela é completa. Ela ensina tanto o filho como o pai. Vós servos, olha só, nós trouxemos uma palavra para os filhos, depois uma palavra para os pais e agora uma palavra para os servos. No versículo 5, ele fala o seguinte: vós servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Devemos servir como se estivéssemos servindo ao Senhor Jesus. Devemos obedecer como se estivéssemos obedecendo ao Senhor Jesus. Não murmurando, não espraguejando, não defamando, mas ajudando. Eu sempre falo isso para os meus companheiros que trabalham comigo. A empresa que eu trabalho é a minha segunda casa e é de lá que eu tiro o meu sustento. E todos aqueles também tiram o seu sustento de lá. Então devemos orar pela empresa que nós trabalhamos, pelo nosso patrão. Todos os dias eu estou orando pela família Quirino, por todos os nossos companheiros que estão no trecho, os líderes, o meu amigo José, operacional, né, que sempre me apoiou, esteve ali comigo, e eu não deixo de interceder por eles, porque Deus abriu aquela porta para nós. Então, assim, em vez de nós orarmos e formos espraguejar, murmurar, aí vai ficar ruim para todo mundo. Atrasou o pagamento. Sim, atrasou o pagamento, mas já está ganho. Eu sempre digo, não, já está ganho. No dia que sair é nosso, nós já ganhamos. Então não é motivo para você espraguejar, para você desejar o mal. Não, dá glória a Deus, agradece, pede, Senhor, dá condição para que o nosso patrão ele possa ter condição para nos restituir o nosso pagamento. É assim que a gente tem que fazer e é assim que eu tenho feito. E Deus tem me honrado e até aqui, graças a Deus, não deixei nem um dia de almoçar, de jantar e de merendar, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Um terceiro, aí aqui nós vemos aqui, ó, vós servos, obedecei a vossos senhores, segundo a carne, como com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Um terceiro conjunto de relacionamento está sendo agora discutido, o de senhores e servos. A escravidão
existia como instituição no tempo do Novo Testamento. Não era função do Evangelho derrubar a escravidão, embora a abolição gradual dessa instituição tenha sido um produto derivado do cristianismo. Estava lá, a igreja estava lá, mas a igreja não podia impedir, não podia simplesmente se levantar e ir para cima e acabar com a escravidão. Não. E o que a igreja fez? Ela instruiu para que aqueles servos que estavam ali na casa dos seus senhores os obedecesse, fizesse o que eles mandassem bem direitinho, para que os seus senhores vissem o seu bom testemunho, visse a sua posição. Rapaz, mas depois que ele conheceu esse evangelho, depois que ele se converteu ao cristianismo, ele está melhor, a sua conduta está melhor. Agora ele tem uma linha de raciocínio diferente, ele anda em obediência. É assim que acontece conosco. Nós temos que dar esse tipo de testemunho nas empresas que nós trabalhamos, no colégio, na faculdade, no bairro que a gente mora, para que as pessoas dê mais crédito ao evangelho. Não servindo somente à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Não devemos estar servindo só na frente. Se você servir só na frente e não servir por trás, você não está fazendo nada. Tudo que você está fazendo é nulo. Eu trabalho com evangelismo e eu amo esta obra. E às vezes eu fico triste. Eu dizia, Senhor, tanta gente que poderia me ajudar, tanta gente que tem um tempo livre, mas por que não querem nos ajudar, levar essa palavra às pessoas que não conhecem? Aí eu me entristeço um pouco, mas aí o Senhor conforta o meu coração. O Senhor às vezes fala comigo da seguinte maneira: eu te chamei, então vai. Eu te preparei, então faz. Não vai esperar pelos outros não. E aí eu arregaço as mangas, boto a caixa nas costas e vou, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Não servindo à vista como para agradar a homens. Uma amplificação do que já foi dito. A palavra traduzida para agradar a homens aparece na Septuagésima, mas no Antigo Testamento só se encontra aqui em Colossenses 3:22. Fazendo de coração a vontade de Deus. Olha aí, fazendo de coração a vontade de Deus. Literalmente, da alma. Isto é, com todo o ser. A gente tem que fazer a obra do Senhor desse jeito. Tem tanta gente que se levanta para tentar nos barrar, para tentar nos desanimar. Tem pessoas que só olham para a alta posição. Quando chega um amigo de alto escalão, né, de uma posição mais elevada do que a sua, na casa dele, ele não fala nem contigo, ele não olha para ti, mas quando não tem nenhum, aí é sorrindo, é te abraçando. Hipócrita, o apóstolo Tiago, ele disse, por que tu faz acepção de pessoas? Se chegar alguém com um anel no dedo, alguém de alto escalão, de alta posição, aí tu pega o teu amigo que não tem tanta influência e manda ele descer e sentar nos escabros dos teus pés, para que aquele que tem alta posição se sente do teu lado. E aí diz assim, não é ética.
é ética, é não, é acepção de pessoa. Isso é acepção de pessoa. E Deus vai cobrar essa posição, esse tipo de procedimento das pessoas que agem assim, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. Os homens ele olham só para a aparência, o Senhor olha para o interior. Ai, mas o irmãozinho, o irmão Pedro fala ruim. O diácono Pedro não tem um certificado de teologia. O irmão Pedro não tem uma boa instrução, uma desenvoltura com as palavras. O diácono Pedro, ele é um pobrezinho, um pobrezinho. Então eu vou dar ênfase, é alguém que tem uma carteira de pastor, é alguém que tem uma carteira de missionário, e aqui, ó, sente do meu lado. Você hoje vai falar para a congregação, você hoje vai discursar, você hoje vai se relacionar, e você fica lá. Fica lá. Quando não tiver ninguém, aí eu te boto aqui do meu lado. Mas quando tiver, tu fica lá. Fica lá. É assim. O homem ele vê a aparência humana, mas Deus ele vê o íntimo, o coração. Jessé, ele chega, Samuel, ele chega na casa de Jessé com uma missão. Deus mandou ele lá para ungir um rei para Israel, porque Saul tinha sido reprovado. Saul era um homem bem visto, era um homem grandão, mas tinha sido reprovado por Deus. Quanto não tem sido reprovado por Deus por causa disso? Porque tem olhado com o olhar humano, tem olhado para a posição e não para o trabalho, para a sinceridade, para o companheirismo, para aquela pessoa que está ali lhe ajudando nas horas difíceis e nas horas de facilidade. E então, quando Samuel chega na casa de Jessé, que chama os filhos de Jessé, aí vem Eliabe, Abinadab, vem todos aqueles filhos grandão, né, homens de guerra, mas aos olhos de Samuel, todos são lindos, todos são capacitados, mas aos olhos de Deus todos são reprovados. Não tem mais ninguém não, Jessé? Tem um menino velho ruivo lá, cuidando das minhas ovelhas, manda chamar ele. E quando Davi entra, é esse Senhor, e o Senhor está rindo, está sorrindo. É esse aí, Samuel. Esse aí é o rei que eu quero. É um rei que tem humildade, que tem simplicidade. É um homem que não tem medo de arregaçar as mangas e trabalhar. É um homem que não vai ter medo de enfrentar os Golias da vida. É esse aí. Pode ungir, que ele é bom. E é assim, né? Servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como aos homens. E é isso que eu tenho feito, eu tenho servido de boa vontade. Eu não tenho servido esperando reconhecimento humano, não. A única coisa que eu espero é um pouquinho de respeito e consideração como ser humano. Mas o resto, Deus me dá disposição e coragem para trabalhar e obter. Servindo de boa vontade, um cristão que é um servo contratado deve reconhecer que sua primeira responsabilidade é com o Senhor Jesus Cristo, quando ele executa o trabalho que se espera dele e o faz bem, está agradando ao Senhor. Então, primeiramente, ele tem que se lembrar: não, eu não estou aqui só para servir a empresa. Eu estou aqui para servir ao Senhor Jesus. E aí ele vai fazer bem direitinho, ele vai obedecer, ele vai andar bem, né, posicionado para que as outras pessoas vejam. Realmente o irmãozinho aí,
Toda vez que o homem precisar dele, seja aqui, seja ali, seja acolá, ele está sempre ali. Não, ele vai. Ele vai. Eu não gosto de dizer não. Quando alguém chega, olha, tu vai para posto tal. Sim, senhor. Olha, tu vai amanhã, amanhã tu vai tirar plantão em tal canto. Sim, senhor. É assim. Porque isso é bom, agrada a Deus. E agrada também aos homens, porque ele vê que a gente tem respeito. Sabendo que cada um seja escravo, seja livre, receberá do Senhor todo o bem que fizer. É certo de que, ele fala, este é um conectivo causal, porque nós temos certeza que há uma recompensa para a fidelidade no serviço prestado a Cristo. Que seja servo, que livre, a posição de uma pessoa neste mundo nada tem a ver com a sua fidelidade ou com a recompensa pela sua fidelidade. É que nem eu falei. Não, você não deve olhar porque ele é do alto escalão, porque ele tem uma patente mais alta do que a sua. Ele não é melhor do que você, não. Ele não tem outro espírito, não. Todos, tanto o grandão, que tem uma carteira ministerial, quanto o pequenininho, tem o mesmo Espírito, o Espírito Santo. Não existe dois Espíritos. Existe o Espírito Santo e o Espírito do mundo, o Espírito egoísta, o Espírito de acepção. Esse Espírito aí é do diabo, ele é ruim. Então nós devemos fazer sempre desta maneira. E vós, senhores, olha aí, agora ele já instruiu o pai, ele instruiu o filho, ele instruiu o servo, o livre, agora ele vai instruir o Senhor. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto dele como vosso, está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoa. Deus não faz acepção de pessoa. No versículo 9, é vós e vós, senhores. Aqui se enfatiza as obrigações dos empregadores. De igual modo, procedei para com eles. O lado positivo, mostrando a mutualidade da obrigação, deixando as ameaças, né? Tem muita gente que gosta de ameaçar, né? Se tu não fizer isso, eu te boto pra fora. Se tu não fizer isso, eu vou te dar uma suspensão. Não, não faz isso não. Conversa com ele. Vai tratando devagarzinho, com carinho, deixa Deus trabalhar. O que os senhores não devem fazer. Sabendo isto porque vocês sabem que o Senhor, tanto deles como vosso, esses senhores também têm um Senhor. Este é o Senhor. Curioso, ele não faz acepção de pessoa. Conota-se Colossenses 4:1. Todos esses relacionamentos práticos fluem da plenitude do Espírito Santo prescrita em Éfesos 5 e versículo 18. Que coisa maravilhosa! Tudo o que você precisar para ser um bom cristão, para ser um bom empregado, para ser um bom patrão, para ser um bom líder, para ser um bom liderado. Leia aqui esse capítulo 6 de Éfeso. Tu vai ver os teus erros e tu vai ajudar a corrigir o erro dos outros de uma maneira diferenciada, sem que cause mágoa, sem que cause ferida, sem que cause rancor.
Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós devemos nos fortalecer. Não é só conhecimento prático, não é só conhecimento humano, não é só curso, não é só faculdade. Finalmente fortalecemos-nos no Senhor. É também fortalecer o espiritual, se posicionar na presença de Deus, andar na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus. Tem tanta gente aí dentro das igrejas, liderando congregações, que não sabe o que é ser líder, não sabe. Ele está lá, abraça todo mundo, mas quando chega alguém da sede, aí pronto, chegou Deus, aí os demais já não são tão importantes para a sua vida. Por quê? Porque estão abaixo dos seus certificados, estão abaixo dos seus diplomas de teologia. Então aí ele já começa a olhar com outro olhar diferenciado para o irmãozinho que está do lado dele, que só serve para tirar a oferta, ficar na porta e fazer uma oração para iniciar um culto ou finalizar um culto. Coitado desses, coitado. São pessoas despreparadas, são pessoas que não têm nenhuma condição de estar na frente de uma igreja, de um rebanho, de um ministério. Porque eu sempre digo para os nossos líderes, os meus líderes, quando eu converso com eles, eu sempre digo: ajuda os teus companheiros, honra os teus companheiros, seja amigo deles, mas sem perder a tua posição. Cobra aquilo que a empresa exigiu que tu cobre como líder. Não enche a tua estrada de espinho, não, porque quando o bicho pegar no trecho para tu vai querer correr, né, em direção ao companheiro, pedindo socorro, e o companheiro vai desejar a tua morte, porque tu encheu a tua estrada de espinho. Planta flores, alegra a vida dos outros, perfuma o dia, a noite dos outros. Às vezes o companheiro está com um problema na família, está com um problema, uma enfermidade, uma coisa, você não quer nem saber, já vai logo passando o lápis, passando a caneta. Não é assim não. Não é assim não. Uma empresa, ela tem que funcionar assim como a igreja. A igreja tem o líder da sede estadual, tem os líderes de setor e tem os líderes das congregações locais dos bairros. Então todos têm que trabalhar no mesmo alinhamento, numa mesma posição, indo para um lado e para o outro, sem fazer acepção de pessoas. Ai, não, é porque chegou fulano de tal. Fulano de tal não é Deus. Fulano de tal não é Jesus Cristo. Fulano de tal, mesmo tendo uma posição, um nome, ele é servo, igual a mim, igual a você. Então na empresa é desse jeito. Tem o dono, o seu Antônio. Aí tem o coordenador operacional, meu irmão José. Aí tem os nossos líderes, meu amigo Lindenberg. E aí eles, cada um, o seu Antônio exige que Zé faça assim. Zé exige que Lindenberg faça assim. E Lindenberg exige que nós faça assim. Aí quando alguém recebe uma posiçãozinha melhor, né? Aí já vem com as esporas para se montar em cima do trabalhadorzinho e tacar as esporas na barriga, nas costelas, né? Exigindo além daquilo que ele foi exigido. E aí o negócio, o caldo entorna, a sopa desanda, não presta para comer. E a empresa não cresce
e a empresa não vai muito adiante. Por quê? Porque a conduta moral é ruim. Mas quando todos trabalham satisfeitos, alegre, a empresa cresce, as pessoas olham e veem, rapaz, realmente é bom trabalhar nessa empresa. Eu vejo as pessoas ali contentes. Tem pessoas que nem o Diácono Pedro, aqui na rede social, dando testemunho da empresa que ele trabalha, a empresa Rede Prime, uma empresa boa, uma empresa que está no mercado, levando bons serviços, fazendo uma boa gestão. Eu vou querer trabalhar nessa empresa. E é assim, é desse jeito. A igreja que tem um líder que só olha o seu umbigo, né? Que só vê a sua posição, não cresce. Então pode estar cheia, cheia até a porta, mas não cresce. Espiritualmente não cresce. Por quê? Porque não dá. Não dá aos outros, porque não tem. Se eu não tenho, eu não posso dar a alguém. Eu só posso dar o que eu tenho. Se eu tenho um veneno, eu vou dar veneno. Mas se eu tenho amor e carinho, eu vou dar amor e carinho. E a gente vai dar as mãos e vai seguir. E vai se formar uma grande multidão. E quando precisar, sabe que pode contar, né? Uns com os outros. Isso é ser igreja. Isso é ser líder de qualidade. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A caminhada cristã como uma guerra, 6, 10 ao 20, trata disso, né? Em toda esta divisão da epístola, muito se disse sobre a vida cristã prática. Neste parágrafo, o andar do cristão foi descrito como uma batalha, um conflito mortal, no qual ele está alistrado contra o poder de Satanás e suas hostes. Sendo forte no Senhor, a armadura completa de Deus, 6, 10 ao 17. Sede esta caminhada uma guerra como foi aqui descrita. O cristão deve estar preparado e equipado. Esta passagem que trata de toda a armadura de Deus mostra que provisão maravilhosa Jesus fez para os seus guerreiros. Eu vou me despedindo por aqui, pedindo a você, meu irmão, a você, minha irmã, a você que ainda não é crente, aceita Jesus. A você que já é crente, leia a palavra de Deus, tira um tempinho para meditar nesta palavra, porque coisas grandes o Senhor tem para falar para ti. Que Deus em Cristo nos abençoe.